Olá pessoal, antes rapidinho de começar esse vídeo, eu queria falar para você que tem uma oportunidade muito boa embaixo desse vídeo para te ajudar a aprender a ganhar dinheiro pela internet. Olha só quanto que eu já estou conseguindo ganhar aqui, ó. Vou deixar exatamente o site onde eu entrei, que eu aprendi isso tudo aqui, ó. Isso aí, ó, nos últimos dias aí no caso, né? Eu consegui esses valores aqui, ó, mais de 5 mil reais através de vendas na internet. Você também pode conseguir, tá? Se tiver vaga para você, verifica o site que tá abaixo desse vídeo aí depois de assistir. Vai lá, bom vídeo para você, valeu! Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho a vitória do Fluminense, mas eu começo com Botafogo e Flamengo que se enfrentam hoje no estádio Newton Santos. Primeiro vamos falar de Flamengo, do Pedro, o marombeiro do Ninho. Sabe aquela montagem? Antes e depois do pessoal na academia? Dá pra fazer uma do Pedro, olha só. Quando chegou no Flamengo com 78 quilos e hoje com 85. Ganhou 7 quilos de músculo em 1 ano e 2 meses. Todo dia, após o treinamento em campo, o Pedro se dirige à sala de musculação. O atleta conseguiu marcas muito expressivas e um aumento significativo da sua massa muscular. O Pedro continuou pegando pesado na academia até durante as 2 semanas de férias, entre o título brasileiro e a reapresentação. O objetivo é ficar mais forte para ganhar as disputas de corpo com os zagueiros adversários e, quem sabe, ganhar também mais espaço no time titular do Flamengo. Na temporada passada, nos 25 jogos em que começou jogando, o Pedro fez 16 gols. Nos outros 29, em que saiu do banco de reservas, marcou 7 vezes. Na primeira partida depois das férias, ele fez um dos 4 gols da goleada sobre o Resende. E hoje à noite, no clássico contra o Botafogo, o centroavante vai ser titular mais uma vez. O Flamengo vai manter a escalação da última rodada, inclusive com Maurício Souza, técnico da categoria Sub-20, que continua no comando do time no Campeonato Carioca. Se vencer o Botafogo, o Flamengo assume a liderança, enquanto o Rogério Ceni segue com a pré-temporada da equipe titular. É o Flamengo, e não só o Pedro, trabalhando para estar cada vez mais forte. Ele pode ainda não conhecer tão bem esse escudo, mas o preto e o branco da camisa até que são familiares. Foram longos anos no Ceará. Para ser mais exato, 8 anos, 338 jogos, 302 como titular, 40 gols, 4 títulos cearenses, 2 da Copa do Nordeste. Por lá era chamado de maestro. Eu sempre disse lá no Ceará que o Ceará era a extensão da minha casa. E eu quero fazer aqui também, no Botafogo, que seja uma extensão da minha casa, né? Um lugar familiar, um ambiente gostoso de estar. Ricardinho chega com aval de quem também foi contratado para a temporada 2021. O técnico Marcelo Chamusca. Temos aí um treinador e reforços aos montes. Tem goleiro, zagueiros, lateral, opções para o meio-campo e para o ataque. Tem ainda jogador que já vestiu a camisa, falou como atleta do Botafogo, mas não foi apresentado oficialmente não, como o meia Marco Antônio, que vem do Bahia. Hoje tem clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca e no provável time titular, 4 são jogadores contratados para 2021. Douglas Borges, Jonathan, Matheus Friso e Marcinho. Ricardinho ainda não vai para o jogo. Enquanto isso, vai se ambientando ao novo local de trabalho para, quem sabe, se sentir tão à vontade quanto no outro alvinegro, o cearense. Um erro, talvez eu pensei comigo, um erro vai acabar com toda a minha carreira. Agora é a minha chance e tal, e por um erro, talvez eu tenha apagado tudo que eu construí. O Lucão devastado após a eliminação do Vasco na Copa Sul-Americana diante do Defensa e Justiça. Em nada lembra o Lucão confiante que começa a temporada de 2021 como titular do Vasco. Com a saída de Fernando Miguel, emprestado ao Atlético Goianiense, o goleiro de 20 anos ganhou uma nova chance e tem agradado. O Vasco tem um grande goleiro. Ele é um jovem, promissor goleiro no Vasco. Ele tá evoluindo, né? Com a minutagem que ele tá ganhando. Lucão é natural de Barra Mansa e está no Vasco desde os 12 anos. Já foi convocado para todas as categorias de base da seleção brasileira e subiu para o profissional em 2019 com Vanderlei Luxemburgo. Eu estava muito tempo sem jogar quando o Fernando pegou Covid.
Ali eu não consegui ter a sequência que eu estou tendo agora, de olhar exatamente os erros. Nessa caminhada, a família de Lucão sempre esteve presente de alguma forma. Seu Alexandre e a dona Wanda, pais do Lucão, nunca foram muito de acompanhar os jogos do filho no estádio. Faltava dinheiro e a distância de Barra Mansa até o Rio acabava sendo um problema. Mas pela televisão, os dois não perdiam nenhum detalhe, mesmo quando o pai do Lucão parou de enxergar. Cara, ela era o Galvão Bueno pra ele. Aí ele perguntava que roupa que eu tava, que chuteira eu tava, que cabelo eu tava usando. E minha mãe sempre contava os jogos pra ele, né? Seu Alexandre ficou cego em 2016 por conta do diabetes. Ele morreu no final de 2019, vítima de um infarto. Foi um baque muito grande, cara. Eu até sinto saudade dele, né? É normal. Qualquer coisa que eu faça, eu tenho certeza que ele tá me sentindo. Hoje o Vasco enfrenta o Macaé, em São Januário. Vai atrás da primeira vitória no Carioca. A zaga terá Miranda e Castan, já que Hernando está lesionado. Também estão fora Ricardo Graça, MT, Bruno Gomes e Cano, todos poupados. A diretoria ainda procura no mercado um goleiro mais experiente. Mas até segunda ordem, é Lucão o dono da posição. Vou procurar aproveitar a oportunidade, porque o que eu posso mostrar são nesses jogos, né? E o Brasil passa pelo pior momento da pandemia e, por causa disso, muitos estaduais foram paralisados e alguns vivem uma indefinição, se continuam ou não, e até onde vão acontecer os jogos, né? Eude Júnior, explica pra gente aí como é que estão as coisas agora. Olá, boa tarde a você que acompanha o Globo Esporte. Ontem o Brasil registrou um novo recorde de mortes pela Covid-19 em 24 horas. 3.158 pessoas perderam a vida. No pior momento da pandemia, 12 campeonatos estaduais já sofreram modificações e 8 deles foram suspensos. No Campeonato Carioca, por causa de uma decisão da Prefeitura do Rio, a partir de sexta, os jogos não podem ser disputados na capital. E a partir de amanhã, os jogos de clubes de outros estados também estão proibidos. Isso inclui as partidas do Campeonato Paulista, como Ponte Preta e Santos. O jogo estava marcado para esta quinta-feira em São Januário e foi cancelado. Assim como o duelo entre Porto Velho de Rondônia e Ferroviário do Ceará pela Copa do Brasil, não será disputado no estádio. Dessa maneira, os clubes aguardam a definição de outras cidades do Rio. Em Volta Redonda, por exemplo, a Prefeitura proibiu a disputa de jogos a partir de sexta-feira. Hoje, São Bento e Palmeiras se enfrentam pelo Paulistão na cidade. Mas a CBF já confirmou a mudança da partida entre Corinthians e Retrô de Pernambuco nesta sexta pela Copa do Brasil para Bacaxá, distrito de Saquarema. Ontem, ainda em Volta Redonda, o Corinthians venceu o Mirassol. Vamos ver como foi. Banco de reservas verde e amarelo, parte da arquibancada também em amarelo. Outras coisas verdes por ali. Algum desavisado poderia achar que por essas cores era o estádio do Mirassol, mandante da partida. Mas quem conhece bem sabe que é o Raulino de Oliveira, estádio da Cidadania em Volta Redonda, Rio de Janeiro, onde predominam o amarelo e o preto do Voltaço. Como o governo de São Paulo proibiu os jogos no estado entre 15 e 30 de março, a Federação Paulista levou o jogo para lá e o Corinthians venceu. Wagner rolou para trás! Gol! Gustavo Silva, o Mosquito! 1-0 que quase virou 2 nesse chutaço do Ramiro. Quase também foi o empate do Mirassol. 45 do segundo tempo. Lucas Silva cruzou e a bola bateu na mão do Fábio Santos. Mas na cobrança de pênalti... Cássio vira gigante! Cássio vira monstro! Vitória e invencibilidade do Corinthians no Paulistão garantidas. O Fluminense venceu o Boa Vista, chegou à terceira vitória seguida no Carioca. O time do Roger está embalado no ritmo da molecada de Xerém. John Kennedy faz. Fluminense 2. Boa Vista 0. 18 anos, joia do Fluminense, terceiro gol como profissional e papai. Pois é, o John Kennedy é pai dessa fofurinha aí, o Davi Lucas. Ele tem só um mesinho, coisa mais lindinha, né?
ganhou homenagem nas redes sociais do papai. O John Kennedy começou no banco e viu o Boa Vista dar um susto. Pênalti do Danilo Barcelos no Vitor Feijão. O Jean bateu, o Marcos Felipe pegou e o Nino salvou no rebote. O Fluminense voltou melhor para o segundo tempo. O Iago Felipe fez 1-0. Repara só que a bola desviou no meio do caminho e aí matou o goleiro Kleber. E só assim mesmo para passar por ele. O Kleber estava inspiradíssimo. Fez uma defesaça cara a cara no chute do Michel Araújo. O Boa Vista tentava no contra-ataque. A cabeçada do Michel Douglas passou raspando. Lá atrás, o Kleber continuava segurando o Fluminense. Até que o Kaique, que tem 17 anos, deu esse bolão pro John Kennedy. Arrancada e chute lá no cantinho. John Kennedy é mais uma joia revelada na base do Fluminense. Aos 44... 2-0 com a dupla afinada de Xerém. Não, a importância é tê-los sempre como alternativa e que alguns deles consigam alcançar o protagonismo e poderem nos ajudar cada vez mais dentro de campo, poderem se tornar titulares do clube, poderem ajudar o clube a ser campeão, poderem jogarem um futebol que permita que eles alavanquem a atuação do time quando necessário. Contra o Boa Vista, 8 jogadores formados na base tricolor entraram em campo. É a fábrica de Xerém funcionando a pleno vapor. E de repente, vem mais um jogador aí, hein? Vamos esperar um pouquinho, né, Davi Lucas? Muito bem, Xerém funciona, né, gente? Parabéns aí ao Fluminense, anos e anos revelando grandes jogadores. Boa tarde, até amanhã, tchau!